Turma, no vídeo de hoje o assunto é placa-mãe. Qual que é a importância da placa-mãe no computador de vocês, né? Sabe, só pelo nome começa a parecer um pouquinho óbvio, mas isso ainda confunde algumas pessoas. Algumas pessoas de repente vê uma placa-mãe igual essa aqui e fala: nossa, eu vou nela porque ela é grandona, ela me parece ser potente, tá potente e tudo mais. Deve atender tudo o que eu preciso, mas ao mesmo tempo olha para essa daqui e fala: não sei, essa daqui é menor, né? Será que ela me atende? Nossa, ela não tem um negócio de ferro aqui, né? Aqui embaixo no SSD, aqui M2, não tem dissipador, né? Então o pessoal começa a pensar esse tipo de coisa e ficar na dúvida. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para que vocês possam, quem sabe, entender as necessidades de cada um de vocês aí no seu computador, na sua compra, para que você vai precisar disso daí. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou deixar três escolhas, três aí, sugestões de placas-mãe para que vocês possam escolher no primeiro link da descrição. Se vocês comprarem qualquer uma delas pelo link, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Turma, vamos lá. Primeiro ponto a se entender sobre placa-mãe. Primeiro é, qual será a sua atividade com o computador? Quando você decidir qual será a sua atividade com o computador, você poderá partir para a escolha de processador. Quando você partir para a escolha de processador para entender qual processador te atende melhor baseado no que você vai fazer, aí sim é importante que você escolha corretamente a sua placa-mãe. E por que eu estou falando isso? Falei agora aqui, vou deixar três placas-mãe para vocês aí na descrição. Então aqui são duas B550, essa é a B550 querida do nosso canal Aorus Elite, essa aqui é uma Aorus Pro AC, que é basicamente a mesma coisa da Elite V2 que está sendo encontrada um pouco mais fácil aí na nossa internet. Essa aqui já não se acha mais para comprar, é um modelo um pouco antigo, mas o VRM, alimentação, essas coisas é basicamente a mesma coisa da V2 que a gente consegue encontrar como nova hoje sem problemas. Então, nós temos aqui duas faixas de preço bem diferentes. Uma custa quase o dobro aqui da outra, né? Então, o que você ganharia pagando quase duas vezes mais? Ou será que você não poderia pagar ainda um pouco menos do preço dessa aqui, naquela terceira que eu comentei, que será a B450, que nós estamos fazendo bastante conteúdo aqui no nosso canal? Vamos entender aqui alguns fenômenos. Eu vou falar para vocês, tentar entender para que seria o seu uso no computador e tentar te direcionar para qual placa-mãe você realmente precisa, tá? Se eu for levar essa nossa conversa preto no branco, se você vira para mim e fala: Tito, olha, nesse momento eu vou montar um computador, eu tô querendo realmente ali um 5600G, um 5700G, mas Tito, depois, sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou colocar um 5800X 3D de limite, porque ele me atende muito bem, né? No futuro, quando eu for comprar uma placa de vídeo também. Se o seu limite de interesse em processador for um 5800X 3D, que hoje é o rei para jogos, é muito bom para trabalho também, mas hoje é o rei para jogos. E se eu disser para você que essa aqui é demais para você e essa aqui é muito mais que demais para você? Faz sentido isso daí? Sabe por quê? Porque quando a gente está pensando apenas em combinar placa-mãe, processador, a única coisa que nos interessa é o circuito. Ó, agora eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês. Põe uma câmerazinha. Deixa eu pegar um ângulo legal aqui. Ó. A única coisa que nos interessa, eu vou virar assim. Ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco o brilho aqui. A única coisa que nos interessa nesse caso, turma, é o circuito de alimentação ao processador. Aqui eu teria que fazer uma análise mais minuciosa aqui nas bobinas, nos MOSFETs, para saber quanto entrega, porém já tem essa informação na internet. Então essa placa-mãe aqui, a B550M, que está na faixa de 800 e poucos reais, ela consegue te entregar uma alimentação de processador sem nenhum problema, com limite de até um 5900X, por exemplo. Agora, se a gente for pegar, vou até colocar desse lado aqui para facilitar um pouco. Se a gente pega aquela que é mais cara, custa quase duas vezes aquela lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a alimentação dela, vou mostrar para vocês também de pertinho. Percebam que tem uma diferença aí no design, né? É um pouquinho diferente as coisas por aqui, parece ser mais robusto, vocês não concordam? Só batendo a inspeção visual, sem ali analisar minuciosamente os componentes. Mas conforme eu falei, já tem informação na internet que essa placa você conseguiria colocar até um Ryzen 5 950X. Ou seja, aqui neste caso, numa placa de 800 e poucos reais, você poderia colocar o Ryzen 5900X de limite. Pode colocar o 5950? Pode. Vai dar problema? Grande chance de dar problema. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, recomendação é até o 5900X, que é um processador de 12 núcleos com 24 threads. Bastante coisa, né? E aqui nessa daqui, o limite 5950X, que é um processador aí de 16 núcleos e 32 threads.
Então também é bastante coisa. Mas para o limite dos 5.800X 3D, uma B450 decente já te atende. E essa eu vou deixar lá, ela custa 600 e pouquinho, 600 reais. Então a gente tem uma escadinha. Aqui nós estamos falando em 800 e pouco, aqui a gente está falando algo entre 1.500, 1.600. E ali na 450, né, que seria a mais barata, 600 e poucos reais. E se a gente for considerar casamento só de processador com placa-mãe, já expliquei o que vocês precisavam saber sobre o que seria o suficiente, né? Então assim, se uma B450, né, super baratinha, aguenta até uns 5.800X 3D, basicamente ela aguenta todo o resto. Agora tem algumas ressalvas aí, que é importante eu levar essa informação para vocês. Por exemplo, não há suporte oficial pela AMD, as fabricantes, não teve incentivo para isso, de chipset B550, isso serve para qualquer placa, de suportar, por exemplo, processadores Ryzen de primeira geração. Então, de repente, você está naquela situação assim, ó, vamos dar um exemplo. Você tem hoje um Ryzen 1600 ou 2200G, 3200G, e você tem uma A320. Só a 320 queimou ou você não quer mais saber dela, você quer trocar. Se você comprar uma B550, pode ser que seu processador simplesmente não funcione. Então, para você, o ideal seria comprar uma B450. A placa-mãe B450, salvo engano, ela foi lançada em 2018 com a segunda geração dos Ryzen, de 12 nanômetros lá, naquela época, junto com o X470. Então, ela suporta tudo que é Ryzen 2000 da época, claro, Ryzen 1000, e aí depois com atualizações de BIOS suportou Ryzen 3000, 4000 e 5000, só respeitando o limite de alimentação do processador. Então assim, B450 suporta muito mais processadores de maneira oficial do que a B550. Eu não sei por que a AMD colocou esse limite, eu acho isso aí barbaridade, eu não entendo isso, né? Mas são coisas que podem acontecer. Já teve pessoas que colocou, funcionou, atualizou a BIOS, colocou um driver chipset, parou de funcionar. Então, conta e risco 02, mas de qualquer forma, o que eu quero trazer de informação é isso. Se sua intenção é até 5800X 3D, B450. 5.900, essa 550 de 800 reais. 5.950, essa aqui de 1.500 reais. Agora, não é só isso, né, que placa-mãe oferece. Ela oferece features, né, a mais. São coisas a mais que você pode ter entre uma e outra. Por exemplo, se a gente for analisar isso daqui, eu vou colocar na câmera de zoom, o que você ganha na mais cara em comparação à mais barata, tá? Vamos colocar por aqui. Para o pessoal, por exemplo, que usa 5700G, 5600G, olha o que nós temos aqui. Nós temos saída HDMI, né? Acaba sendo a mesma coisa, outra tem um DVI por ali também, então você tem sim saída de vídeo. Você também tem o que? Flash Plus, você tem um USB tipo C, você tem uma placa de rede 2.5 gigabit, você tem aqui uma saída digital ótica e nesse modelo aqui tem Wi-Fi. No nome dela é B550 Aorus Pro AC. Quando tem AC, AX no final do nome das placas-mãe é porque tem wireless aí geralmente, tá? Muitas USBs também. Percebam aqui que o espelho traseiro tem suas diferenças, né? Essa outra, deixa eu tentar pegar de um jeitinho melhor para vocês. Essa outra aqui mais cara, agora sim, deixa eu alinhar, senão não tem condição, né? Agora sim. A mais cara, ela acaba te entregando um pouco mais de recursos aí nesse sentido, mas não só isso, também tem aqui uma coisa que eu já testei, tem até vídeo no canal ensinando como faz para ativar. Placa de áudio com uma pequena amplificação. Não é grandes coisas, não é como se fosse uma placa de áudio dedicada, mas é sim uma mãozinha na roda. Acaba sendo bem legal e bem interessante também, tá? Além disso, o que ela entrega? Como vocês estão vendo aqui mesmo, 2 dissipadores para SSDs M2, mas não entrega nenhum slot M2 a mais, tá? Então tem os mesmos 2 M2 aqui do que outra placa-mãe. E é basicamente isso. Uma outra coisa que eu posso dizer para vocês também, sobre a concepção dessa placa e componentes utilizados. Ela, vou colocar isso totalmente entre aspas agora, só para deixar bem claro. Ela aceita um pouco mais de desaforo com memórias RAM. Então, de repente, você é aquele cara que não tem jeito. Você vira para mim e fala, eu não quero saber. Eu quero colocar 4 memórias RAM. E eu quero muito que elas passem de 3.200 MHz. A chance nessa aqui é menor, a chance nessa aqui é maior. Literalmente, experiência própria, o que eu estou dizendo para vocês, porque eu já fiz muita coisa aqui com essa placa-mãe pela categoria dela, o tipo dela que é um tapa a mais. Conforme eu falei, ela é basicamente a V2 que a gente encontra nova hoje na internet, então não tem problema encontrar uma placa-mãe como essa na internet. Uma outra coisa que começou a acontecer, turma, é o seguinte, existia uma tendência
que começou em 2017, 2018, das placas-mãe colocarem conector tipo E de USB-C interno para o gabinete. Né? USB-C frontal, sai aquele conector tipo E para você colocar na placa-mãe. Essa aqui, como foi uma das primeiras B550, ela não tem. Mas a 550 V2 que tem hoje, ela tem um conector tipo E ali no PCB. Então, se você comprar um gabinete com USB-C na frente que usa aquele conector tipo E, você vai conseguir também usar o seu USB-C. Então, essas coisas o fabricante vai ali, como é que eu posso dizer, se ajustando à realidade do mercado. Essa tendência começou em 2017, 2018, aí sumiu, parou, sumiu. Ninguém mais tinha. Só placa-mãe de R$3.000. Aí voltou agora, freneticamente, né? Porque voltou a ser tendência realmente. Você pega toda a placa-mãe M5 tem, você pega as placas-mãe da Intel, LGA 1700, a grande maioria tem, então voltou a ser uma tendência do mercado. Interessante isso daí, né? Pessoal precisando mesmo de USB tipo C. Fora isso, né, conforme eu falei, tem dissipador da M2, tem uma placa de áudio melhor, a memória RAM aceita mais desaforo porque os componentes utilizados são diferentes, até aí tudo bem, né? O que mais teria? Mais saídas para ventoinhas, mais saídas para RGB, mas outra também tem. Saída para ventoinha a gente resolve isso com divisor, saída para RGB as duas tem, ou então você compra uma controladora, hoje em dia tá baratinho, a controladora a RGB endereçável, então isso são coisas fáceis de se resolver, tá? De uma certa forma são fáceis de se resolver. Mas aí onde eu quero chegar com esse vídeo aqui para vocês? Conforme eu falei, se você chega em mim e fala hoje, quero montar um computador novo, meu limite realmente será um 5800X 3D. Então, R$200 a mais que você pagar nessa em comparação ao B450, você vai ganhar o que aqui? Um slot M2 a mais, PC Express 4.0 quando você trocar de processador, que não muda em nada a vida da gente hoje. Só. Basicamente é só isso. Você não ganha mais nada com isso. Então, de repente, você pode pegar esses R$200 a mais, economizar e comprar um SSD maior, comprar uma placa de vídeo melhor, comprar uma fonte melhor, comprar um gabinete melhor, já comprar um cooler, né? Ao invés de gastar tanto na placa-mãe. Então, esse tipo de tomada de decisão que é importante que vocês façam, porque quase ninguém tem orçamento infinito para montar um computador. De repente você fala, eu tenho 4 mil. Para que gastar 800 aqui? Você pode pagar R$600 na outra, poupa 200 e melhora alguma outra coisa do computador. Então, um exemplo. Só depende do que você quer fazer, sobre até qual processador utilizar. Se você só vai jogar B450, 5700, 5800, mostrei aqui, vídeo recente no nosso canal, 5700G, com a ideia de fazer um upgrade depois, colocando uma 3060, rodando Warzone 2 lindamente. Então, assim, pensa bem no que você quer fazer. O negócio é que dá para você economizar, né? Com placa-mãe, não precisa aloprar tanto com isso aí. Mas realmente, eu vejo algumas pessoas que falam, olha, cara, não tem jeito, eu preciso do Wi-Fi, né? Aí talvez o preço aí da placa-mãe mais barata com Wi-Fi também ajude, né? A plaquinha Wi-Fi e tudo mais. A gente conversou bastante sobre isso aí nos últimos vídeos, né? Muita gente está começando a precisar realmente. Mas, turma, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, mas comenta aqui embaixo qual foi sua tomada de decisão. Eu só espero que você não tenha sido aquelas pessoas que gastaram demais na placa-mãe e faltou de menos. Tempo atrás atendi um rapaz, eu acho que ele comprou uma Z270 ROG, não sei o que lá, placa-mãe de 2 pau na época, usando com i5 7400. Sabe quando eu teria feito isso? Nunca! Por quê? Por quê? i5 7400, uma H110 leva ele 100%. Mas tem algumas pessoas que de repente falam, não, cara, eu preciso ver uma placa-mãe bonita dentro do meu gabinete. Eu vou entender. Depois não adianta reclamar também. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.